Para quem está entrando agora, a live de ontem, a gente iniciou um estudo sobre o comportamento da criança, né? O porquê que a minha criança se comporta mal, por que ela reage daquela forma. E a gente passou a entender o que acontece na cabecinha dela, quais são os objetivos equivocados que ela quer conquistar com aquele comportamento e a crença que ela adquire a partir de então. E a gente deu uma estudadinha, né, sobre isso, e a gente aprendeu sobre os 4 objetivos equivocados: atenção indevida, poder mal dirigido, vingança e inadequação assumida, certo? Aí foi legal que ontem algumas pessoas já identificaram de seus filhos. E hoje o estudo são dicas para ajudar a gente a identificar as crenças mesmos, esses objetivos equivocados. E aqui ela começa assim: existem 2 dicas que os adultos podem usar para ajudar a identificar o objetivo equivocado. Dica número 1. A reação do adulto em relação ao comportamento. Pode parecer estranho inicialmente. Você pode se perguntar por que seus sentimentos ajudam a descobrir o objetivo equivocado da criança. Pratique a observação de seus próprios sentimentos e você descobrirá como isso funciona. Ela vai detalhar aqui, mas daqui a pouco eu explico melhor isso para vocês. Os sentimentos primários que os adultos experimentam quando confrontados com o comportamento por cada um dos 4 objetivos equivocados são os seguintes. Se você está sentindo irritação, preocupação, culpa ou aborrecimento, o objetivo da criança provavelmente é atenção indevida. Se você está se sentindo ameaçado, você quer ser o chefe tanto quanto a criança. Desafiado, provocado ou derrotado, o objetivo da criança é provavelmente poder. Se você reage também com poder, você estará se envolvendo em uma disputa por poder. Se você está se sentindo magoado, como a criança pode fazer isso quando você está tentando apenas ser um bom pai ou professor, né? Aquela pergunta: como que a criança consegue fazer isso? Como meu filho fala isso de mim? Ou, além de magoado, desapontado, descrente, indignado, o objetivo da criança provavelmente é a vingança. Se você está se sentindo inadequado, como eu posso alcançar e inspirar essa criança? Sabe aquele assim, como que eu consigo fazer meu filho acreditar nele? Ou se você está desesperado, desesperançoso, se sentindo impotente, o objetivo da criança provavelmente é inadequação assumida. Se você ceder o seu sentimento, você se renderá tanto como a criança. Quando indagado sobre suas reações sentimentais ao comportamento, muitos adultos respondem com as palavras raiva e frustração, que são respostas secundárias à reação de um sentimento primário. Há uma boa razão para isso. Sentir-se acovardado, magoado ou inadequado são sentimentos tão impotentes que nós rapidamente os cobrimos com as reações secundárias de raiva. Com a raiva, nós temos pelo menos uma sensação de pseudo-poder. Nós podemos fazer algo, mesmo que esse algo seja apenas vociferar, surtar e atacar. Frustração e raiva são respostas secundárias à nossa incapacidade de controlar a situação que causa nossos sentimentos primários. Vou repetir, tá? Frustração e raiva são respostas secundárias à nossa incapacidade de controlar a situação que causa nossos sentimentos mais primários. Eu vou explicar isso aqui melhor. Se você encobre seus sentimentos primários com raiva, em vez de validar os sentimentos da criança, você provavelmente irá se envolver em um ciclo de vingança. Você precisa se perguntar: o que está por trás da minha raiva e frustração? Estou me sentindo magoado, derrotado, ameaçado, com medo? Aqui ela fala pra gente dar uma olhada no quadro de objetivos equivocados, tá? E depois eu posso até pensar em dar um jeito de disponibilizar isso para vocês, né? Esse quadro para vocês terem em casa. Muitos pais e professores contam que mantêm uma cópia desse quadro em sua escrivaninha ou porta da geladeira como um recurso útil
Isso os ajuda a lembrar das bases para a maioria dos comportamentos e a ser mais eficientes no sentido de ajudar as crianças durante momentos de estresse. Então, basicamente, né? Vamos lá, quem tá aqui? Poder lucrativo, Lari. Bom dia, gente. Basicamente, ela tá querendo dizer o seguinte, é o que eu trabalho muito com os pais no coaching, no processo de coaching. A gente tem costume, mania de falar assim, eu tô com raiva, né? Até mesmo com o nosso marido, às vezes, não só com a nossa criança, tá? Às vezes com o nosso próprio marido, ou uma amiga, né? Do trabalho, enfim. A gente fala assim, ele me deixou com raiva, ele me irritou. E aí você pergunta, mas por que ele te irritou? Por que ele te deixou com raiva? Você fala, não sei, eu fiquei com raiva. O que você sentiu? Eu tô com raiva. O que ela tá querendo dizer aqui? A raiva, gente, é um sentimento secundário, tá? Por quê? Porque, na verdade, o que originou a raiva foi um sentimento primário. E a gente não tem o costume de tentar identificar qual foi esse sentimento primário que causou a raiva, né? A frustração, a tristeza. Eu tô triste com ele. Tristeza também é um sentimento secundário. Existe um sentimento primário que originou isso, tá? Então tá, vamos lá, Gabi, vamos dar um exemplo para entender melhor. Meu marido chegou em casa e deixou as coisas jogadas em cima da mesa, não guardou o que ele precisava guardar, bagunçou a casa. Eu fiquei com raiva dele, porque ele chega, é um folgado, tô com raiva. Tá, raiva é um sentimento secundário, certo? Daí a pessoa fala, por que é um sentimento secundário? Eu senti raiva. Não, é secundário. Porque a raiva é como se fosse o comportamento. Por que você sentiu raiva? O que originou essa raiva? O que aconteceu lá atrás de você para você se sentir assim? Daí a pessoa fica tentando entender, tentando se entender. Mas no fundo, ela se sentiu desvalorizada, ela se sentiu desrespeitada, porque no final, nesse exemplo, né, organizou a casa inteira, ficou o dia todo arrumando, cozinhando, limpando. Aí o marido chega e faz essa bagunça. Então, poxa, ele não me valorizou, né? Eu me senti desvalorizada, me senti desrespeitada, né? Como se eu não tivesse importância, como se o meu trabalho não valesse de nada. E isso me causou raiva. Mas vocês entendem que, na verdade, seu marido não estava te desapontando, te desrespeitando, te desvalorizando. Ele só estava cansado, afinal, ele também chegou do trabalho cansado. Ele queria deixar as coisas onde ele queria deixar, porque ele também estava se sentindo mal por isso. Então, o sentimento estava em mim esse sentimento de desaprovação, de desrespeito. Não estava no meu marido, não era ele que estava passando isso para mim. Eu estava sentindo isso, e isso me gerou raiva. Quando eu entendo isso, gente, eu consigo resolver muitos problemas da minha vida, principalmente no relacionamento. Por isso que eu falo que disciplina positiva também é para casais, tá? Eu consigo resolver muitas coisas no relacionamento, eu consigo resolver muitas coisas no meu trabalho e principalmente com a minha criança. Porque assim, às vezes a sua criança te irrita, ou assim, ela me tirou do sério, esse menino me tira do sério. Por que ele te tira do sério, né? Irritação é um sentimento secundário. O que originou esse sentimento? Por que você se sentiu assim? Então eu devo me perguntar, por que eu me senti assim? Por que eu tô desse jeito? Por que a atitude dessa criança me deixou dessa forma? Aí, encontrando essa resposta, provavelmente eu encontre o porquê da minha criança estar agindo assim. Por quê? Gente, a disciplina positiva ensina pra gente que a criança ela quer atender às nossas expectativas. Eu já falei aqui em outras lives, a criança ela é ótima observadora, eles observam tudo, mas elas são fracas intérpretes, não sabem interpretar da forma correta, entendeu? Elas querem atender às nossas expectativas, mas às vezes elas não entendem que a nossa expectativa em que ela obedeça, e na verdade a gente está disputando um poder, ela teria que recuar para parar o conflito. Ela entende que ela tem que se posicionar mais ainda, né? Porque se você está se impondo, né? Se você está querendo exigir algo, então eu também vou exigir, então eu também vou me impor, entendeu? E aí começa o conflito de disputa por poder.
Se você tá lá com a sua criança, não, consegue sim. Poxa vida, como que fala que não consegue fazer as coisas? Consegue fazer sim, né? Vai, cara, levanta, faça suas coisas. Tá tentando motivar a sua criança que talvez esteja se sentindo com uma inadequação assumida, mas ela tá entendendo outra coisa, né? Por trás daquilo, daquele sentimento de frustração que você sentiu quando ela falou que não conseguia, que não sabia, existe uma preocupação por ela não saber, uma frustração por o seu filho se sentir incapaz, né? Existe um outro sentimento de derrota, de eu não sei o que fazer. E a criança sabe desse sentimento. E ela quer atender sua expectativa. Se você não sabe o que fazer, ela continua não te entregando para você continuar não sabendo o que fazer. Vocês estão conseguindo entender? Parece um pouco complexo, tá? Mas é assim que funciona o nosso cérebro. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês, quem tá aqui desde o início, né? Quem assistiu a live desde o comecinho. Tem bastante gente entrando agora. Talvez não estejam entendendo tanto quanto que eu tô explicando. Mas quem pegou desde o comecinho, vocês estão conseguindo entender? Tá gerando alguma dúvida? Porque é basicamente isso, gente. Então, assim, na questão da atenção indevida, né? A gente tem raiva, certo? Oi, bom dia. Seika tá me respondendo aqui. Então, vamos exemplificar de um jeito para vocês entenderem melhor. Na questão da atenção indevida, a gente sente raiva. O sentimento que vem originário na hora, na nossa mente, é de raiva. Então, a gente pode identificar por isso. Só que lembra que eu falei no início? A raiva é só um sentimento secundário, que na verdade existe um outro por trás, né? O por trás é, né, essa criança tá demais, tá exigindo demais de mim, né? Isso me irrita. Eu não tô conseguindo dar tudo que ela tá querendo. Eu não tô conseguindo fazer tudo que ela quer. Eu preciso cuidar da casa, eu preciso olhar pra ela, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso dar atenção aqui. Não tá dando. A criança, ela não é ótima observadora, mas ela não é uma fraca intérprete. Então, o que ela vai fazer? Ela vai continuar chamando a sua atenção para atender o seu objetivo primário, né? O seu, de mãe, não o dela, de criança, entendeu? Então, ela vai continuar chamando a sua atenção. E você vai continuar brigando com ela para ela parar de chamar a sua atenção. E ela vai continuar chamando porque ela quer atender a sua expectativa. Que, na verdade, não é raiva. É o quê? De que eu não consigo dar conta. De que eu preciso estar aqui, mas preciso estar ali. De que a minha criança me solicita o tempo todo. E eu não quero estar o tempo todo ali. Eu não posso, não consigo. Entendeu? Então, ela não tem a maturidade de falar assim, poxa vida, minha mãe, né, tá lá cozinhando ou tá trabalhando, mas precisa entregar aquele trabalho, né? Eu preciso entender isso e ficar sozinho, entendeu? Então, ela não tem essa maturidade dela, fala assim, então ok, agora eu vou parar, vou ficar aqui no meu cantinho, a hora que minha mãe terminar, eu volto e chamo ela. Não, ele vai continuar chamando até ela olhar, entendeu? Vamos ver aqui. Gabi nunca tinha parado para pensar que o que estava sentindo era algo secundário. Isso ajuda muito a identificar o porquê daquele sentimento naquela hora. É muito mais fácil atribuir aquele sentimento a uma terceira pessoa. E, na verdade, é algo dentro de mim que me faz sentir assim. Perfeito. Lari, muito obrigada. É isso mesmo. Sinal de que eu consegui passar a mensagem. Você conseguiu entender. E isso, gente, que a Lari Bergamasco falou, é muito importante. Por quê? Isso resolve o problema não só mãe e filho, mas mãe e marido, mãe e amiga, mãe e mãe, né? Mãe e tia, mãe e trabalho, mãe e chefe, mulher e chefe, entendeu? Por quê? Porque eu me entendo, gente. Eu adquiro autorresponsabilidade, daí eu entendo que eu preciso mudar algo em mim primeiro. Lembra lá atrás, nas outras lives, quando eu falei pra vocês? A Janine sempre fala pra gente decidir o que você vai fazer ao invés do que a sua criança deve fazer, entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito da casa organizada, né? Adoro tudo no lugar, o meu perfil comportamental é movido por organização. E no sábado à noite eu levei o Pedro pro hospital, ainda postei no story, mostrei pra vocês, né, que deu um diagnóstico errado, enfim. Cheguei em casa quase 4 horas da manhã e fui dormir. E aí o Rafa dormiu com o Davi no quarto dos meninos e o Pedro dormiu comigo na minha cama.
né? A gente trocou, porque o Pedro tava vomitando, enfim. Aí o Davi acordou, o Rafa veio pra sala com ele e não me chamou, porque ele viu que eu cheguei tarde, estava cansada, ele me deixou dormir no domingo. E nós levantamos, já era quase 11h30 da manhã. Quando eu acordei, a casa estava uma zona, né? Era brinquedo espalhado na casa toda. A cozinha estava bagunçada, louça na pia. Para fazer um café da manhã suja um monte de louça, né? Os pais, principalmente alguns pais, não vamos rotular todos. Na hora que eu abri, me deu um negócio assim, sabe? Porque eu gosto da casa organizada. E quando eu tô de manhã e faço, eu já vou fazendo, já vou organizando, não fica desse jeito. Mas hoje eu sei, hoje eu lido com isso, hoje eu tenho uma inteligência emocional. E aí eu levantei e falei o quê? Não, né? No fundo, ele fez tudo isso para que eu pudesse descansar. Então, a casa tá bagunçada, mas ele tá dando conta do jeito dele, ele não vai dar conta do meu jeito, é do jeito dele. Então, olhar para isso e me sentir com raiva, na verdade, está gerando um sentimento de descontrole, porque as coisas não saíram do jeito que eu queria, mas tudo bem, tá? Meu marido deu o melhor dele naquele dia, né? Ele fez o café da manhã do filho mais novo, ele estava brincando com o filho mais novo, tudo isso, interagindo com o filho mais novo, tudo isso para que eu pudesse descansar com o filho mais velho. Então, eu deveria estar feliz e não frustrada de ver a casa daquele jeito. E foi o que eu fiz. A gente sentou, a gente tomou café da manhã, eu deixei a bagunça ali. Depois, o que me incomodou, eu guardei, retirei de cena, né? Guardei ali, dei uma geralzinha bem rápida no que estava me incomodando. Afinal, estava me incomodando, não estava incomodando ninguém da casa. E passou, e a gente não discutiu. E teve um domingo legal, entendeu? Porque eu entendi que o sentimento estava em mim, não nele. Não foi ele que causou tudo aquilo, não é ele que é desorganizado, não foi ele que não se preocupou em arrumar. Eu sou assim, então sou eu que preciso mudar, tá bom? Vamos ver aqui. Com o bebê é ainda mais fácil de perceber. Agora que sei do sentimento secundário, eles tentam nos agradar e nós elevamos a expectativa demais para eles. Lari, perfeito, exatamente. Também gosto de tudo organizado, Virgínia sofre. Virginiana sofre. É isso mesmo, gente. Mas, gente, é isso aí, tá? A gente eleva mesmo a expectativa em relação. A maternidade é um processo de autoconhecimento constante, né? Com certeza, gente. E olha, eu fico muito feliz de saber que vocês estão entendendo tudo isso, porque vocês estão evoluindo, não só como mãe, como pessoa, tá? Isso a gente leva para todas as áreas da nossa vida, não só para maternidade. Minha mãe sempre fala, quanto maior a expectativa, maior é o nosso tombo. Só a gente que sofre, os outros não estão preocupados com a bagunça, só a gente. É verdade, né? Só que assim, ainda eu entendo um pouquinho diferente, Lari. Se a gente eleva a expectativa, né? Só que a gente entende que a expectativa é nossa, a gente não deposita ela em ninguém, e a gente entende que nem tudo sai do nosso controle, porque as coisas não são como a gente deseja, a gente deixa de levar tombos. Então, assim, criar expectativas é bom? Claro que é. Mas eu preciso entender que nem sempre tudo vai ser atendido do jeito que eu gostaria que fosse, tá? Porque as pessoas, né, são diferentes e nem tudo está no meu controle. Certas coisas eu preciso de outras pessoas para resolver. Então, com base nisso, pode ser que não saia do jeito que eu queria. Se eu já sei que isso pode acontecer, eu deixo de levar tombos. Eu aprendo com aquilo, entendeu? É aí que a gente fala que erro é uma ótima oportunidade de aprendizagem. Então, é só uma questão de interpretação. É sempre que a gente consegue ser assim? Não, gente. Às vezes a gente dá lá, né? Coloca as nossas expectativas e leva os tombos, porque a gente não tem autorresponsabilidade, né? A gente não pensa, não reflete antes. Mas se a gente criar um costume de fazer isso sempre que a gente entrar numa discussão, a gente tentar entender por que eu tô me sentindo assim, sempre que meu filho me tirar do sério, por que eu tô me sentindo fora do sério, aí eu vou começar a criar o hábito de me entender, de buscar autoconhecimento. E aí eu vou baixar a expectativa. E aí eu vou começar a agir da forma correta, porque eu vou entender que a minha criança, ou meu marido, ou meu amigo, ou meu chefe, não tá querendo provocar aquilo em mim, mas que aquilo está em mim, porque eu gostaria de ser atendida daquela forma, entendeu? Existe perfil manipulador?
Não existe perfil manipulador, existe perfil determinado. Pessoas determinadas não vão desistir das coisas. E aí algumas podem ser rotuladas por manipuladoras, né? Porque elas são determinadas, ousadas, cheias de iniciativa, cheias de assertividades. E algumas pessoas que têm o perfil mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, podem interpretar aquilo como manipulação, tá? Ouvindo suas lives, Gabi, comecei a perceber ainda mais minhas atitudes, principalmente com o meu pequeno. Comecei a me mudar primeiro e está sendo muito mais leve. Gente, que incrível. Poder Lucrativo, você é um pai? Me fala seu nome. Que incrível. E é isso mesmo. Eu não mudo o mundo de ninguém se antes eu não mudar o meu mundo, né? Eu preciso mudar o meu mundo primeiro. Lari Bergamasco, sim, quando a gente deposita a expectativa nos outros para atenderem o que a gente quer, aí sim é tombo, né? Era isso que eu queria dizer, é isso aí, a gente tá falando da mesma língua, hashtag aqui, ó. É difícil entender um pouco o que eles pensam, mas a partir do momento que começo a me entender, eu consigo lidar melhor com as necessidades dele, exatamente. Poder Lucrativo, que eu não sei o seu nome, é o seguinte, na verdade, as crianças, elas pensam o que a gente pensa, tá? Porque elas são fracas intérpretes. Então, elas não manipulam a gente, tá? Elas não desafiam a gente. Elas estão experimentando a vida, experimentando as vivências. E elas querem atingir as nossas expectativas. Então, elas pensam o que a gente pensa. A gente que pensa, interpreta e fala diferente. E quando a gente fala de um jeito e espera de outro. Então, quando a gente fala assim pra criança, você não me escuta? Você não tá me escutando? Parece que você não tá me escutando. Eu falo e você não me escuta. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer assim, ó, filho, me ouve, presta atenção na mamãe, obedeça, né? Faça o que eu tô te pedindo, cara. Não preciso pedir várias vezes. É isso que eu tô querendo dizer. Mas você entende que eu falo de uma outra forma? Porque na minha mente eu já sou sarcástica, irônica e eu tenho o poder dessa interpretação, a criança não. Então o que ela entende? Que eu não sei escutar. É isso que ela entende. Eu não sei escutar mesmo. Minha mãe vai falar, eu nunca vou ouvir, porque se ela tá falando que eu sou assim, pronto, acabou. Ela é minha mãe. E aí o que ela vai criar de crença na cabeça dela? Que eu não escuto. E aí no outro dia ela fala e você não escuta. E no outro dia a minha mãe fala, eu não escuto. No outro dia minha mãe fala, eu não escuto. Eu continuo. E minha mãe continua falando, você não me escuta, você não me escuta. Eu continuo não escutando. Você tá entendendo? Porque a criança não tem maturidade para entender o que você tá querendo dizer. Ela não tem maturidade para interpretar isso da forma correta. Ela não consegue falar assim, pô, minha mãe tá chateada comigo porque a minha mãe realmente fala todo dia e eu não presto atenção nela. Eu preciso mudar, né? Eu preciso olhar para minha mãe quando ela tá falando. Não é a criança que tem essa maturidade, somos nós pais. Só que a gente exige deles algo que eles não têm competência para entregar ainda. Vai ter ao longo da vida, depois que cresce, né? Que o neocórtex racionaliza a emoção, se desenvolve melhor. Mas ali de 0 a 6 anos, de 0 a 8 anos, ela não tem, gente. Ela não tem. Então a gente tem que ser claro, a gente tem que falar o que a gente quer, sem ser sarcástico, sem ser irônico. Porque daí a gente vai estar construindo crenças positivas mesmo no nosso filho. Certo? O Júnior, sou o pai. Parabéns. É o Júnior, o Poder Lucrativo. Júnior, parabéns, tá bom? Parabéns por estar aqui. Parabéns por querer ser um pai melhor. Parabéns por querer evoluir. Assim como todas as outras pessoas também que estão aqui agora nessa live e que continuam nesse IG e tantos outros IGs que a gente já sabe que tem sobre isso, né? Gente, então é isso, tá? Hoje a dica que eu queria passar para vocês é um pouquinho sobre como uma dica pra gente tentar identificar o porquê que a nossa criança tá reagindo daquela forma. Então é pra gente olhar pra dentro, tá? Entendendo que raiva, frustração, tristeza é um sentimento secundário. Por trás dele existe um sentimento primário que a gente tem que descobrir qual é, tá? E dessa forma, descobrindo esse sentimento primário, eu vou conseguir entender por que eu tô tendo esse conflito com a minha criança. Por que as coisas estão sendo assim? E comunicar para nossa criança o que realmente a gente quer que ela faça. E não de um jeito que a gente espera uma interpretação dela que ela não vai conseguir nos dar. Entenderam? Como essa consciência faz diferença no dia a dia com as crianças? É isso mesmo, mãe sem frescura. É isso mesmo, faz muita diferença. Tá, gente? E é isso. Amanhã a gente vai ter
uma outra dica, a dica número 2, pra gente aprender mais sobre isso. Daí eu vou falar um pouquinho mais detalhado de todos os 4 objetivos equivocados, para vocês entenderem. Prometo que eu vou pensar num jeito de disponibilizar o quadro de objetivos para vocês conseguirem baixar em PDF e terem aí na casa de vocês, tá? Para quando vocês tiverem dúvidas, recorrerem ao texto. Um beijo grande, ótima quarta-feira para vocês. Ainda bem que o Davizinho não acordou. Quem assistiu a live desde o começo, eu falei que talvez eu teria que desligar mais cedo, porque o Davi tá com muita tosse, tá acordando, mas ele se comportou pra gente conseguir terminar. Uma ótima quarta. Lembrem-se, né, de quando seu filho errar, aquela frase da Isa Minatel eu acho incrível. Quando seu filho errar, abra os braços primeiro, antes de abrir a boca. Então, é sempre conexão antes da correção. Dessa forma, vocês vão conseguir construir, educar, ensinar uma criança a ser um adulto muito melhor. Beijo, gente. Até a próxima.